Espírito Santo, em nome de Jesus, pedimos que a sua unção, a sua presença venha sobre o teu povo agora, Pai. Venha sobre cada um de nós nesse ambiente. Alinhe meu coração, alinhe o coração da sua igreja, em nome de Jesus, Espírito Santo. Dá descanso agora no meu espírito, ao coração da sua igreja, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Irmãos, depois daquela situação que houve em Israel, Moisés, ele pede algo a Deus, em Êxodo capítulo 34. Eu rogo-te, Senhor, mostre-me a sua glória. Ok? Só que antes dele pedir para Deus mostrar a glória para ele, ele pediu uma coisa antes. Ele falou: Senhor, revela-me os teus caminhos para que eu te conheça e não peques contra ti. Depois ele fala: Senhor, mostra-me a sua glória. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios. Espírito Santo, obrigado. Que venha o melhor para o teu povo, Senhor. Que venha o melhor para a sua igreja, Senhor. Seu capítulo 4. Versículo 6. A resposta de Deus para Moisés foi: homem nenhum pode ver minha face e viverá. Ninguém pode ver a face do Senhor e viver. E Moisés, quando ele recebe aquela resposta, mas Deus fala assim: ó, eu vou te colocar entre a fenda da rocha, a minha mão vai te cobrir, e eu vou passar e você vai me ver pelas costas. Aquilo ali foi tão suficiente, foi tão sublime, que Moisés, quando desceu do monte, ele resplandecia o rosto dele, por causa daquela experiência com a glória de Deus. Amém, amém? Só que era uma glória transitória, algo que não podia, de fato, permanecer nele. Aquilo acabou. Hoje você tem algo que pode permanecer em você constantemente e só elevar. Amém, amém? A glória de Deus, ela tem que ser elevada, revelada em vocês. Nos últimos anos e agora em diante, irmãos, acho que é o que está acontecendo comigo também, com todos os pregadores verdadeiros. O que mais nós vamos falar nos últimos tempos agora é sobre a glória de Deus. Amém? Já somos muito bons para falar de unção, de poder, falar de milagres, falar de tantas coisas. Mas, por que não se falou da glória de Deus? Poucos pregadores pregaram sobre isso. Porque pouquíssimos homens tiveram verdadeiramente o acesso à glória de Deus. Ok? A glória de Deus é o ambiente mais propício. É o ambiente onde verdadeiramente os processos de transformação se aceleram e são eficazes dentro do homem. Eu venho batalhando durante anos na caminhada da fé, experimentando muitas manifestações de Deus. Experimentei muitas coisas sobrenaturais. Tive todos os tipos de experiência que Deus me deu para o ministério que hoje está entregando a mim. Todos os tipos de experiências espirituais que você possa imaginar, eu passei. Passei por muitas coisas. Muitas coisas eu passei. Tive experiências muito profundas de ver a manifestação do sobrenatural de Deus. Dentro de todo aquele caminho, eu fui aprendendo sobre os caminhos de Deus. Eu fui aprendendo a ter uma vida de reverência, de amor, de temor à sua presença. Amém, amém? Lembrando que o temor de Deus, hoje em nosso coração, não é o temor como no Antigo Testamento. O temor do Antigo Testamento traz uma consciência de juízo e condenação e medo. O temor no Novo Testamento, o temor que Cristo veio trazer, é um temor que te revela a natureza de quem Deus é, que traz para dentro de você o senso de santidade, que te ensina a você ter reverência e respeito à presença dEle.
Qual o temor que você tem que ter do seu pai e da sua mãe? O filho tem que ter meu pai e a mãe. É um temor de reverência e respeito por quem essa pessoa é. Vocês estão me entendendo? Eu tenho um tipo de temor do meu pai e da minha mãe. Porque eles são uma autoridade na minha vida. Porque a Bíblia diz, honre teu pai e a tua mãe, para que tu vivas bem sobre a terra e tenha prosperidade. Ok? Tenha longevidade, é vida com prosperidade e paz. Isso é longevidade. Então existe um temor no coração que eu tenho que respeitar e honrá-los. Amém, amém? Porque se eu não fizer isso, há uma consequência que eu posso colher. Uma consequência de vida curta, de falta de longevidade, de prosperidade. Da mesma forma, quando você se empenha em conhecer ao Senhor, em progredir, em conhecer a sua presença, você começará a entender por revelação, por intuição, quem Deus é. E quando você começa a conhecer Deus e seus caminhos, você realmente vai entrar no que é o temor de Deus. Ninguém que não tem experiência com Deus ou nos caminhos de Deus pode temer a Deus. Eles não vão nunca temer a Deus. Eles vão ficar com a consciência de condenação, com medo de ir para o inferno. Por isso que eles têm que fazer boas coisas ou correr para a igreja. Aí quando eles fazem coisas ruins, pecam, tem essa tendência de se esconder de Deus. Ou ficam muito tempo com medo, julgando a si mesmo, por causa daquele pecado que cometeu. E nesse tempo que ficou afastado, até que o coração vai novamente chegando para perto de Deus, muitos não conseguem voltar para Deus. Muitos estão feridos, muitos estão abatidos, muitos estão destruídos. Por quê? Porque não conheceram a Deus. Conheceram um Deus religioso, um Deus autoritário, um Deus legalista, de posições, por causa da religião, mas nunca conheceu o verdadeiro Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o coração do Pai. Então, eu quero procurar da melhor forma hoje transmitir o que o Espírito Santo está passando aqui, está passando por aqui. Eu estou falando que está passando por aqui. Amém, amém? Essa é a melhor forma que eu posso transmitir para o coração de vocês. Durante todos esses anos, então, na caminhada com a presença de Deus, eu aprendi muito sobre os caminhos de Deus. Só que os meus melhores momentos com Deus foram os meus últimos anos. Por quê? Porque depois do conhecimento do temor e sendo santificado pela justiça, pela palavra, sendo edificado, fundamentado, fortalecido em Cristo, chegou o tempo que eu estava preparado para receber a manifestação da glória de Deus. E essa manifestação, eu não tenho como te explicar humanamente, porque são coisas que a gente não tem palavras para explicar o que nós sentimos. Ok? Eu acredito que existem muitas emoções que nós sentimos que ainda não tem palavras para expressá-la. Eu li um livro de um neurocientista que fala sobre isso, sobre as emoções. Ele fala que existem muitas emoções que o ser humano tem que não existem palavras para expressá-las. São sentimentos que ainda eles não conseguem decifrar ou descrever. Eu entendi isso porque havia situações que às vezes aconteceu alguma coisa com a pessoa, com a minha esposa, eu sentia 3 sentimentos ao mesmo tempo. Sentia às vezes ira, às vezes sentia junto com uma vontade de rir, com uma alegria, eu não sei o que é. Eu não sabia se eu sentia ira ou vontade de rir da situação. E eram os 2 sentimentos misturados. Eu não posso dizer o que era aquele tipo de sentimento. Você entende que existe coisas, sentimentos de Deus que Deus quer te revelar que você ainda não conhece? Se a gente não consegue nem conhecer a nós mesmos, existe coisas que você nem se entende ainda, porque você talvez age de um jeito, ou hora está de um jeito, hora está de outro. Você não se entende porque talvez você acordou hoje mal-humorado. Ou estava tudo bem, você adorando a Deus, você num ambiente da glória, ou adorando, não sei como é que estava você ontem, mas estava tudo bem, mas de repente você acorda de manhã e você está de mau humor.
Você está com aquela dificuldade até de orar, de olhar para Deus. Parece que você nem se ama. É verdade, não é? Mas vai chegar um tempo que você vai amadurecer. Que você vai aprender a lidar com você mesmo, com as suas próprias emoções. E você vai entender algo sobre a natureza do teu espírito. Que mesmo que às vezes eu acordo e sinto esse tipo de sentimentos, essa angústia, cansaço, uma frieza comigo mesmo, parece que eu estou frio com Deus. Eu sei que aquilo ali não pertence a mim. Eu sei que aquilo ali, de alguma forma, é algo da natureza humana. Possa ser porque eu comi alguma coisa errada antes de dormir. O horário que eu dormi, se você não dormir bem, você fica mal-humorado. Existem tantas coisas que embaraçam a nossa relação com Deus. E Deus quer te tirar dessas coisas terrenas que te embaraçam, que te impede de olhar para a realidade daquilo que você já é em Cristo Jesus, dentro do teu espírito. É tempo de vencermos essas limitações, impasses terrenos, para que você nunca perca o melhor que Deus tem para te dar a cada dia dele. Mas se o teu entendimento não for restaurado, edificado na revelação ou na direção certa do reino de Deus, da paternidade, aonde está a sua verdadeira identidade, você nunca vai se conhecer de fato. Nós vamos ficar cogitando dois pensamentos. Ora você é filho de Deus, ora você não é. As pessoas se perdem na sua identidade. Cara, a gente fala de identidade, vamos dizer, tentar uma forma aqui para o Espírito, para ver se entra no nosso coração aqui. O que é a tua identidade? É a origem de quem você é. Define tudo o que você vai ser na vida, é por base de quem você é como identidade em Cristo. Amém? Amém? Se isso não está fundamentado, gerado, tudo que vai refletir na sua vida será consequência de uma falsa identidade, ou uma identidade caída de Adão. Todos os reflexos da tua vida, nos seus relacionamentos, na sua família, no teu casamento, nas tuas finanças, nos teus estudos, nos teus caminhos, vai ser em reflexo daquilo que você é como identidade. Você nunca vai conseguir fazer uma coisa diferente daquilo que você verdadeiramente é. Ou se você conseguir possuir algo que você não está alicerçado na tua identidade, aquilo não pode se manter na sua vida. É o que nós falamos, quem não tem altar não pode manter a bênção espiritual. O fogo descia sobre o altar para aprovar ou desaprovar as ações, as ofertas do povo de Israel. Você vê que o Espírito Santo, em Romanos capítulo 5, versículo 3, ele é derramado em nosso coração. Então, nosso coração é o altar de Deus, é o centro da nossa comunhão com o Espírito de Deus. Leva-nos, Espírito Santo, nessa palavra. Eleva o coração dos teus filhos. Oh, Espírito Santo, ajuda-me. Você entende que a forma que você vai enxergar o Evangelho, a Bíblia, é o que você ainda é por dentro. Conforme nós somos, nós enxergamos. Pessoas que só vê mal em outras pessoas, só criticam, só julgam os lideranças, só julgam o seu irmão, é sinal daquilo que ela é por dentro. Sabe, um fofoqueiro, uma pessoa que calunia, que defama, são pessoas que buscam em outras pessoas aquilo que ela é. Ela só consegue ver aquilo que de fato são. Elas julgam com base do conhecimento do que elas têm de si própria. Por isso que está sempre julgando, sempre caluniando, pessoas que fofocam, pessoas que trazem destruição, pessoas que não ficam dentro da igreja, são desobedientes às lideranças, se levantam contra os líderes. Por quê? Porque nunca foram transformados pelo Evangelho de Cristo Jesus. A Bíblia é espiritual para quem é espiritual. A Bíblia é santa para quem quer santidade. A Bíblia é a espada do Espírito para quem entende que a nossa luta não é contra o nosso irmão. Sua luta não é contra o seu esposo.
Sua luta não é contra seus filhos nem a sua família. Se você ficar olhando para esse ângulo e tentar combater com as armas carnais, sempre terá grandes problemas e dificuldades no relacionamento dentro da sua família. Por isso que o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 6. As armas a qual nós lutamos não são carnais, mas sim espirituais e poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas. Glorifiquem a Jesus Cristo. Vocês abriram em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6? Olha o que diz a palavra e nós vamos começar a palavra aqui. Porque Deus que disse, das trevas que resplandeceste a luz. E quem resplandeceu em nossos corações? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Não, então você está dizendo que a glória de Deus, ela resplandece dentro do coração do homem, mostrando a face de Jesus ali dentro. Você consegue enxergar Jesus com o seu coração. Às vezes nós queremos, Senhor, me dá uma aparição do Senhor. Para quê? Vai te mudar alguma coisa? Tem pessoas que andaram com Jesus, viram Jesus e não mudou em nada. Judas andou 3 anos com ele e nunca foi transformado. Pedro, no final dos 3 anos, traiu Jesus. Muitos contemplaram, viram tantas coisas, mas pararam de se entregar o coração ao caminho da justiça e da verdade. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Mas bem-aventurado você que crê na palavra dele do que aqueles que viram. Porque o crer te dá sustentabilidade para ter uma verdadeira fé. Amém, amém? A fé é um dom daquele que crê. Quando você crê é colocar confiança sobre que algo verdadeiramente existe. É de fato verdadeiro. Mas a fé é experimentar que aquilo é de verdade. Amém, amém? A fé tem experiência. O crer tem entrega. Dá glória a Deus aí. Você primeiro precisa crer e entregar para que Deus te dê a fé para que você possa ser transformado. Dá glória a Jesus aí. Eu escrevi uma pequena frase e publiquei no Facebook. Engraçado que essa frase eu escrevi. Eu estava descendo do monte, escrevendo ela. Quando eu fui ver, eu já estava lá na rua principal já. Falei, nossa, eu desci tudo isso. Eu fui tão ligado com o Espírito descendo e escrevendo assim, que eu nem me dei conta. Quando eu fui ver, eu já estava lá na rua principal. Eu já tinha descido todo aquele caminho, onde eu gosto de ficar em oração. E eu publiquei essa frase. Eu gostaria de ler para vocês. Que o Espírito Santo esclareça mais entendimento para vocês. Ministério é algo que fazemos, ok? Identidade é algo que nós somos. Tudo que realizamos na perspectiva da identidade em Cristo, não ficaremos frustrados com os problemas do ministério e nem as adversidades da vida. Pois não podemos colocar nossa confiança em ministério, nem colocar nossa confiança em homens acima da confiança em Cristo. Quando a nossa confiança em Cristo está em Cristo, recebemos proteção contra os desapontamentos que os homens e a vida pode nos dar. Nosso relacionamento com as pessoas só será de fato produtivo e qualitativo se o nosso coração estiver no amor de Cristo. Não busque no ministério solução para os seus problemas, nem satisfação para a sua vida. Cristo é tudo o que você já precisou ou que você vai precisar nessa vida. Se o crente anda frustrado com a vida, com as pessoas, com o ministério, é um péssimo sinal que ele não entendeu o que é ser filho de Deus, o que é ser cristão, estar em Cristo. Amém, amém? É sinal de que essa pessoa só vive ainda na perspectiva de si mesma e não do amor de Cristo. Amor é esse, que assim como ele se entregou por nós, da mesma forma devemos nos entregar ao nosso próximo, onde nasce a morte para si mesmo e o viver para Cristo Jesus. Aonde nasce a morte para si mesmo e viver para Cristo. Se a fé ela opera com base do amor,
E se você não estiver estabelecido no amor, como você vai operar numa fé limpa e verdadeira que possa transformar seu coração? Não podemos transformar a Bíblia num monte de princípios e tentá-la transformar em um manual de boas dicas de vitória para nossas vidas. Ao invés disso, faça da Bíblia uma aliança com Deus. A palavra é o teu pacto de aliança com Deus. É a sua vida. Se as pessoas dizem que ama Jesus, mas não consegue amar a palavra ainda, é sinal que ela não ama Jesus. Aqui está Jesus escrito para você. Amém, amém. Você pode aprender de quem Ele é aqui na palavra. O Espírito Santo te esclarecerá até os pontos mais difíceis de compreender dentro das Escrituras. Ele tem resposta para tudo para você. Até aquilo que parece contraditório ao amor de quem Deus é. O amor de quem Deus é, olha só. O amor de quem Deus é. Não o amor que Deus tem. Fala, Deus é amor. Deus é amor. É isso que você tem que entender no teu coração. Que ser cristão está em Cristo. Tem essa base de relacionamento chamado, fala, amor. Cristo, Ele não é um religioso, Ele não vem trazer uma nova religião para nós. Ele vem trazer um reino. Se relacionar com Jesus só na perspectiva que você não vai para o inferno, que você tem que achar um caminho para ir para o céu, é errada. O relacionamento com Cristo está dentro de uma perspectiva onde nós nos tornamos filhos e família de Deus. Encontramos uma família que nós podemos andar junto. Por isso que Jesus Cristo, Ele é a personificação do amor de quem Deus é. Ele é amor. Leis, regras, que tentamos colocar na nossa vida para ver se nós melhoramos nosso comportamento ou sejamos mais santos, isso é religiosidade. Jesus sempre demonstrou e ensinou um caminho. Fala o caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. Você tem um caminho que você precisa entrar, não regra que você precisa seguir. Se você seguir na regra, é religião, mas andar no amor é reino. Se nós de fato não abrirmos o coração e buscarmos aquilo que tem um real valor dentro do Evangelho, nós vamos passar a nossa vida toda, 30 anos, 40 anos na igreja, e nunca vamos conhecer aquele que é amor. Vamos tratar as pessoas do jeito que nós somos. Só podemos tratar a Deus e as pessoas da forma que nós somos. Você nunca vai conseguir sustentar uma coisa que você não é diferente das pessoas. E a forma que nós tratamos o nosso próximo é a forma que nós tratamos a Deus. Porque no livro de 1 João diz, se você não ama teu próximo que vê, como amará Deus que você não vê? Se eu digo que eu amo o meu próximo, mas eu aborreço, eu não perdoo, eu julgo, eu estou julgando a Deus. Porque o próprio Tiago diz que os homens são feitos à semelhança de Deus. Então, se eu me torno o juiz dos homens, eu julgo os homens, eu estou julgando a Deus. Então, existe um temor reverente que entra no teu coração chamado respeito. A santidade de Deus, ela é produzida em você, gerando esse amor. Santidade, irmãos, é amor. Ela está acoplada junto com o amor. Não se separa a santidade de amor. As pessoas estão dizendo que são santas, se julgando porque da forma que elas se vestem, da forma que elas pregam, ou porque elas não pecam aparentemente, sabe? Porque sempre estão olhando para os pecados exteriores. A religião, ela trouxe essa mentalidade falida, que as pessoas cuidam só do exterior, mas eles não se preocupam muito como é que está o teu interior. E para tratar do teu interior, para manter você bem educado, eles vão te jogar um monte de regras, disciplinas, doutrinas de homens, usos, costumes, para manter você na linha, entendendo? Por isso que eles vão falar, não, aqui é assim, 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 assim. Se você quebrar as regras, tem punição para você.
E Deus, esses tempos, meus últimos anos, e principalmente esses meus 2 últimos anos, tem sido um dos melhores da minha vida agora. Embora as intensas guerras espirituais, na verdade os 4 últimos anos, foram meus mais intensos no mundo espiritual. Mas foi dentro desse percurso que eu comecei a conhecer a glória de Deus. Eu tenho para mim, aquilo que eu estava falando e volto a falar, que nesses últimos dias nós veremos os homens, os verdadeiros ministros falando sobre a glória de Deus. E sabe por que nós vamos persistir nesse caminho? Porque é o único caminho que pode verdadeiramente trazer a revelação de quem o Senhor Deus é dentro de vocês. Você quer ver essa geração transformada? Queremos ver a transformação da sociedade? Nada disso será real ou possível tentando influenciar, jogar bons princípios de reino. Vamos levar reino para a prefeitura, vamos levar reino para o governo. Nada disso vai transformar. Não adianta você querer levar os bons princípios de reino aonde não tem fundamento de reino. O governo não tem fundamento de reino. A glória de Deus, ela pode destruir todos os falsos fundamentos e reconstruir imediatamente um novo fundamento dentro das pessoas. A glória de Deus é a manifestação de quem Ele é. É nessa dependência que nós temos que andar nos últimos tempos. Ao qual a glória de Deus vai vir na sua casa, vai vir na sua família, vai se manifestar o poder de Deus. Essa luz, quando ela vem com grande impacto, aquilo que é impossível, as estruturas de iniquidade, as estruturas falidas, religiosas, fora dos princípios e padrões do reino, são destruídas. Enxergamos pela luz da misericórdia eterna. Ali é onde entra o verdadeiro quebrantamento. Deus, ele pode transformar uma vida de uma pessoa em minutos dentro do ambiente da glória. O que demorou anos dentro do sistema religioso. A pessoa em minutos pode ser transformada e falar: nunca vi isso, porque o coração dela viu a face de Jesus Cristo. Você pode ver a face de Jesus com o seu coração. Toda vez que você aprende a entregar o seu coração ao amor, à devoção, ao caminho da justiça, você abre o teu coração a Deus. Ele começa a revelar a luz da face dele para te transformar. Gente, existe uma grande revelação aqui que eu estou falando para vocês. Em 1 Coríntios capítulo 3, 2 Coríntios, perdoe, capítulo 3, aqui ó, no versículo 17 e 18, Shiribokorasaia. Perdoe, no versículo 16 e 17. Mas quando se converte o Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há ali liberdade. Mas todos nós, versículo 18 é necessário, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Estamos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Fala, transformação. Só existirá de fato se tiver a glória. Então vamos lá. Posso começar a palavra para vocês? Podemos começar? Podemos avançar na palavra? Fala, glória de Deus. Isso. Glória a Jesus. Aleluia. Dentro da glória de Deus que eu quero falar para vocês, eu sei que não vai sair, não sei se é tempo de eu falar profundamente de experiência com a glória de Deus, porém, o único ambiente que nós podemos ver as reais transformações da nossa vida é dentro do ambiente da glória de Deus. E como ensinar as pessoas a entrar e viver, atrair a glória de Deus para as suas vidas? Tudo começa com base da restauração da sua identidade, a sua origem, de quem você foi antes da queda de Adão. Amém, amém? Com base disso, o percurso em diante se torna mais fácil. Se torna mais fácil porque quando nós conseguimos entender que a vida de Cristo está em nós, e nós não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para Ele, dá glória a Deus aí. Como o apóstolo Paulo diz, a vida que agora eu vivo na carne, eu não vivo para mim mesmo, mas eu vivo para a glória do Filho de Deus, daquele que me amou e se entregou por mim.
que morreu no meu lugar. Amém, amém? Você acha que foi fácil para ele falar isso? Você acha que foi fácil para ele falar isso? Não, não foi fácil. Apóstolo Paulo teve que aprender muito, para ele chegar nesse nível, para poder falar isso. Não é fácil para ninguém. Nem eu me considero que eu estou no nível da palavra de Deus para poder falar isso. Às vezes as pessoas falam, você é muito rígido, ou sabe, você quer ser muito justo. Eu falo, não quero ser muito justo, eu sou justo. Eu não estou querendo ser, eu já sou em Cristo Jesus. Eu aprendi a viver na justiça dele, não justiça própria. Mas querer ser em justiça própria é um pecado para mim. Aí eu posso cair feio. Mas falar com base em relacionamento daquilo que eu sou transformado, eu tenho segurança, na glória a Deus. Mas quando as pessoas falam por falar, por base daquilo que elas não têm, daquilo que elas acham, elas são provadas naquilo que elas falam. Elas não têm como sustentar o que estão falando. Vocês estão me entendendo? A glória a Deus aí. Porque chegamos nesse ponto, eu acredito que o Espírito Santo aqui está me direcionando para falar algo para você, que as pessoas transformaram o Evangelho de Cristo em justiça própria. Você está me entendendo? Pregar e criar o seu caminho, mas não estou seguindo o caminho daquilo que é verdade aqui dentro. Eu não consigo entender, olhar para essas pessoas e ver tanta cegueira espiritual das pessoas que estão sempre querendo se justificar. Nós encaramos os problemas, as dificuldades, nós pecamos, nós erramos e queremos colocar justificativa em tudo. Você não entende que os problemas, os pecados, não existe uma justificativa? Você não pode se justificar. Jesus justificou você. Ele é a tua justificativa. Quem te condenará? Quem? É o diabo a te condenar? Você quer prestar a Deus justificativa de quê? Não existe isso. Adão, quando Deus lhe chamou a responsabilidade, Adão, cadê você? Quem abriu os teus olhos? Quem? Foi a mulher que tu me deste. Tentou arrumar uma justificativa e transferir culpa. É o mal desse século. Sempre queremos justificativa e transferir culpa. Adão lhe perdeu a essência da luz, da glória de Deus ali. E quando Deus chama a mulher e pergunta quem abriu seus olhos? Foi a serpente. Você entende que a nossa falta de identidade, da santidade, dos valores de quem Cristo é em nós, faz a gente arrumar argumentos e justificativa sobre justificativa, tudo em nós mesmos, baseado no nosso conhecimento, baseado naquilo que nós queremos se defender, porque ninguém gosta de ser acusado, ninguém gosta de ser confrontado. Nós estamos sempre fugindo desse confronto. As pessoas chegam na igreja e falam, achei a igreja dos meus sonhos, porque aqui ninguém está me condenando, me julgando, estou me sentindo tão bem, esse pastor está me amando. Mas até o ponto onde as injustiças delas, mas elas, a falta de relacionamento com Deus começa a se manifestar e ela é repreendida, ela vai procurar outro celeiro. São filhos pródigos, discípulos pródigos, que saem da casa, porque não querem compromisso com a casa. Não querem realidade, compromisso com o reino de Deus. Mas quando o chiqueiro do mundo fica muito ruim, o chiqueiro lá fora vira uma bagunça, elas querem voltar para casa. Quem está me dizendo, fala amém. Amém. Escute, no teu relacionamento com Deus, vamos avançar aqui, igreja. Você precisa colocar teu coração aqui. Ainda nós não chegamos aonde Deus quer falar com o seu coração. Nós não chegamos aonde Deus quer falar conosco aqui ainda hoje. Se a palavra não trazer algum tipo de despertamento aí dentro de você, é sinal que até agora Deus não falou com você. Se a palavra não tocou em nada em você, não mudou em nada em você até agora, é sinal que ainda você não está ouvindo a voz de Deus por meio da palavra dele. Fala, minha identidade. Eu creio que há uma necessidade de Deus trazer edificação nas áreas da sua alma, das tuas emoções, do teu coração, do seu entendimento da sua verdadeira natureza e da sua verdadeira vida que você tem no reino de Deus.
Porque se você viver voltado para si mesmo, na perspectiva só do que você é, você sempre vai ficar ofendido com as pessoas. Você sempre vai ficar ofendido com o teu coração com as pessoas. Você sempre vai colocar você acima de Cristo entre o teu relacionamento com a sua família, com seus filhos, com a sua igreja, com seus líderes, com seus irmãos, etc. Vocês estão me entendendo? Mas como é que Deus ele pode purificar a esse ponto de você conseguir amar aqueles que te odeiam? Você não reparou que quando Jesus começa o Evangelho no livro de Mateus capítulo 5, existem 3 capítulos, ele mostrando a justiça do reino dos céus. Ali dentro está refletindo quando Moisés ele trouxe a tábua dos 10 mandamentos. Quando o primeiro Pentecoste aconteceu, quando os 10 mandamentos foi dado à nação de Israel. Está refletindo também o Pentecoste quando foi dado o Espírito Santo. Mas Jesus ele traz os mandamentos do reino, uma realidade muito mais profunda do que Moisés trouxe, mostrando algo todo o tempo dentro das intenções e motivações mais profundas do coração do homem. O porquê você oferta, o porquê você ama teu irmão. Porque você só vai ficar amando aqueles que te amam, você tem que amar aqueles que te odeiam, que te perseguem, os seus inimigos. Todo o tempo Jesus está trazendo ali as características da identidade dos filhos de Deus. Sede, pois, misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai que está no céu. Sede pacificadores, e assim serão chamados filhos de Deus. Sabe, mas o evangelho fraco, a conversão fraca que as pessoas estão tendo, elas demoram anos dentro da igreja para cair uma realidade que elas nunca se converteram. 3 anos Pedro andando com Jesus e no final Jesus fala: Pedro, Satanás me pediu para te andar. Satanás pediu para te peneirar, Pedro. Mas eu roguei o Pai por ti para que você não perca a tua fé. E tu, quando te converteres, confirma também o teu irmão, os teus irmãos. Você entende que a gente pode ficar anos andando dentro da igreja, seguindo um ministério e nunca se converter? Pedro andou 3 anos e não se converteu. Ele era convencido, mas não convertido. Então está cheio de crente convencido que conhece a Deus, que estão agradando a Deus, cheio de justiça própria. É um perigo pessoas com justiça própria. É um perigo violento. Porque quando um líder vai repreender, ou o pai e a mãe vai repreender, ou ela vai ouvir uma verdade, ela sempre terá a sua própria justiça para falar a sua verdade. Sabe, é tempo de nós aceitarmos a responsabilidade da nossa transformação, encarar os fatos aonde Cristo não é o nosso Senhor ainda. Estamos deixando Jesus governar até onde em nós? Deixamos governar até aquilo que é bom, aonde nos permitimos até a pessoa dar opinião para a nossa vida, ou permito o meu irmão entrar no meu coração até um certo ponto, sabe? Eu não quero que ninguém entre na minha vida. Por quê? Você está com medo de quê? Eu quero que você entre na minha vida. Entra na minha vida. Porque você vai enxergar Jesus. Eu quero que você enxergue o amor de Deus, a minha vida de oração, a minha vida com o Pai. Porque tem muita raiz de amargura no teu coração. Tem aqui muito problema na sua vida, muito pecado, muita coisa que está te condenando. Você entende? As pessoas não querem que ninguém entre na minha vida. Porque isso é raiz de amargura. Se você cresceu no Evangelho com uma raiz de amargura, isso vai refletir na sua identidade. Vai refletir nos ramos, nos seus frutos. Sempre terá uma contaminação. É tempo de nós entrarmos nas áreas mais profundas de transformação dentro de nós. Caímos na realidade e buscarmos de fato a presença de Deus com uma vida de transformação, irmão. Porque as pessoas estão andando com raiz de iniquidade, raiz de amargura dentro de si. Por isso que todo o curso da sua vida está inflamado por isso. A raiz de amargura, se ela estiver no teu coração oculta, vai refletir nos seus princípios e comportamentos que direcionam a sua vida.
Por isso que a revelação da glória de Deus, do amor de Deus, ela penetra nas estruturas mais profundas, das raízes, aonde homem não pode chegar, aonde só o Espírito de Deus pode acessar dentro de você. É tempo de você explorar mais aquilo que te foi dado, explorar a comunhão, a intimidade, o relacionamento com a presença de Deus. Aí sim você vai viver uma vida que é realmente ser cristão. Nós precisamos atingir uma maturidade, irmãos. Eu estou em busca dela, amém, amém? Amém. Eu vou dizer igual Paulo fala em Filipenses. Eu não digo que eu tenho já é perfeito, ou que eu já tenho alcançado o que é perfeito, mas eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania, vocação a qual fui chamado em Cristo Jesus, para ver se de alguma forma eu tenho uma boa ressurreição dos mortos, eu seja encontrado nele. Dá glória a Deus aí. Sabe, esse caminho, ele é muito profundo, é um caminho que todos os dias nós estaremos sendo transformados pelo impacto da presença e da palavra de Deus. Dá glória a Jesus aí. Chorabacandoro. Eu creio que vocês podem subir comigo em nível aqui hoje. Eu creio que você pode abrir mais o seu coração para que a mensagem desça com mais poder para transferir para vocês aqui. Tem pessoas do outro lado que vão ouvir essa mensagem e precisarão ser tocados pelo poder de Deus. E aqui é o ambiente onde nós geramos uma mensagem em unidade. Quando você está unido à palavra aqui, quando teu coração está centrado aqui, quando teus pensamentos estão centrados aqui, eu quero mais. Fala meu coração, Senhor. O Espírito dá uma demanda cada vez maior de unção, de mais revelação. E o melhor de Deus é extraído para nós. Dá glória a Jesus aí. Suriamambae asune aramarro cobrasi. Semaracusu de querebacarosaia brosindereberegorobobobositarabababa. Eu creio que nos últimos anos que nós vamos viver nessa terra, será anos que falaremos e buscaremos a glória de Deus. Porque a sua família vai precisar disso. Essa geração precisa disso. Essa juventude precisa da glória de Deus. Eles estão tão contaminados e inflamados pelas raízes de amarguras e iniquidades que eles não têm mais submissão nenhuma. Não respeitam mais pais e mães. Não respeitam mais líderes, não respeitam mais as autoridades sobre as suas vidas. Nós estamos vivendo um colapso social, moral terrível. Terrível. Só que o pior de tudo isso é que quando eu olho para dentro da igreja, essa mesma contaminação está ali dentro. Porque as pessoas passam anos dentro da igreja e nunca trataram das suas raízes. E para que você restaure a identidade de um verdadeiro cristão, você consiga morrer para si mesmo, Deus vai ter que acessar suas raízes de agora em diante. As suas raízes demonstram a sua origem. Amém, amém? Por isso que o apóstolo Paulo diz, em Efésios capítulo 3, versículo 15 e 16, para que sejamos fundamentados e arraizados no amor de Cristo Jesus. Você tem que declarar: Senhor, faça raiz em mim. Choramacando rossiteria. Faça raiz em mim, Senhor. Faça raiz em mim. Crie raiz em mim, Senhor. Você precisa criar raízes. O que é muito preocupante é que quando a pessoa tem uma conversão em igrejas onde a identidade não é Cristo, a identidade onde não tem amor, vão ser pessoas contaminadas para o resto da vida, se não encontrar um lugar onde elas possam ser quebrantadas e transformadas. O mais difícil para mim hoje tratar é com lideranças, porque elas já têm uma raiz fundamentada, uma estrutura, um tronco e frutos, ramos e frutos que são difíceis às vezes de cortar. Porque foram anos dentro da prisão da religiosidade, prisão de si mesmo, para trazer uma realidade de Cristo que eu quero falar para elas ali dentro. É muito difícil. Só o impacto da glória de Deus pode entrar dentro do coração de uma pessoa dessa. Pode trazer à luz as escuridões mais profundas da ignorância que é dentro delas. Arrebentar essas cadeias de aprisionamento de si mesmo, de conceitos, preceitos, religiosidade que só nos contaminam, mas nunca revelam a glória de Deus em nós. Tenho para mim que uma pessoa que conhece a Cristo, irmão,
ela jamais vai ficar guardando mágoa no coração. Ela jamais vai ficar apontando para o seu próximo, ou se medindo, ou se comparando com as pessoas. Sabe? Tu pensa nisso, pessoas que estão anos na igreja, dizimam, ofertam, cumprem seus atos religiosos, aí quando a vida dá uma pancada nela, os problemas vêm, perde emprego, portas se fecham, essas pessoas elas chegam diante de Deus e falam: por que tu me permitiu isso? Por que tu permitiste o mal na minha vida, Senhor? Por que tu fez isso comigo? Eu sou fiel. Isso é triste. Porque foi uma pessoa que teve justiça própria a vida toda, mas chega no momento da adversidade, ela joga tudo isso no lixo e mostra que ela nunca conheceu a Deus. E elas ficam perturbadas, transferem seus problemas para as pessoas. Isso é uma tristeza. Sabe, mas uma pessoa que tem raiz em Cristo, as portas podem se fechar, chega uma notícia que o emprego foi demitido do emprego. Ela: uau, Deus, por isso eu não esperava, mas eu continuo te amando, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu sei que se algo está acontecendo aqui, se eu quero levar minha comunhão, minha intimidade com o Senhor, se eu quer me dar umas férias em casa para te buscar mais, eu sei que daqui a pouco tem coisas maiores. Se eu quero me transitar, se eu não quero, eu no comodismo, se eu tenho lugares maiores para mim, Senhor, elas sempre vão enxergar a vida de uma outra maneira. Elas não vão colocar na sua vida em resposta aos problemas e ao diabo. Não responda a Satanás, irmãos. Não perca tempo em responder com as preocupações. Não responda ao diabo dando ele embope. Responda ele, sabe como? É com a palavra de Deus. A única vez que Jesus respondeu o diabo foi com a palavra. A única vez que Jesus deu uma resposta para o diabo foi com a palavra. Assim está escrito Satanás. É só isso que ele tem que ouvir de você. Ele não tem que ouvir você: eu estou triste, estou perturbado, estou destruído, a minha vida é uma miséria. É isso que ele quer que você ouça, que você fale. Vai ficar respondendo o diabo conforme ele quer? Como é que você vai encarar os seus problemas, suas dificuldades de relacionamento na tua casa, na tua família, com teus irmãos e nos seus caminhos? Respondendo conforme os problemas vêm para você? Respondendo no mesmo nível? Eles te batem na face e você quer bater na face também? Ou você vai dar outra face para bater? Você sabe, às vezes nós olhamos para essa justiça de reino, é o que Jesus fala: se alguém te ferir numa face, entrega a outra. Só que eu quero chegar com vocês, irmãos, aqui em Mateus capítulo 5, no versículo 20, abra suas Bíblias. Olha aí. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Agora vai para o versículo 48. Agora vamos tomar um choque aqui agora. Vamos tomar uma pancada aqui, vamos. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Não, pera aí. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Glória a Jesus. Que responsabilidade. Cara, parece que Jesus jogou um caminhão de areia sobre nós agora. Como eu vou ser perfeito como meu Pai que está no céu é perfeito, irmão? Como? Não, a Bíblia diz que Jesus é o seu modelo. Que assim como ele é, nós devemos ser como ele. Amém, amém?
Versículo 48. Mateus 5, 48. Olha só, espera aí. Olha a responsabilidade que nos foi transferida. Mas tem segredos aqui nessa palavra. Quem quer ouvir o segredo da palavra? Não, você não quer não. Alguém quer ouvir a palavra de Deus aqui? Espera aí. As pessoas falam, não, perfeito só é Jesus. Ele é Jesus. Irmão, calma, isso é religiosidade, irmão. Ah, ele era Elias. Calma aí, irmão, isso é religiosidade. Tiago diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Um homem sujeito às mesmas tentações de pecado, meu filho. Mas orou com fé e o céu parou. Amém, amém? Orou depois de novo e teve que fazer chover. Aleluia! Sabe, mostrando que não existe super santo. Ou a pessoa santa demais, igual o catolicismo, irmão. Fez com a palavra, com o evangelho. Pegou e santificou. E Deus usou os apóstolos como se eles fossem os caras. Não, mas sabe de uma coisa? Eu olho para esses os apóstolos, alguns, me dá desânimo de olhar. Porque quando a ressurreição de Jesus Cristo, lá no livro de Mateus, diz que Jesus, quando apareceu ressurreto para eles, muitos duvidaram dele. Ih, será que é mesmo? E outros adoraram. Não, esses eram super santos. E duvidaram dele. Nós temos que tirar essa mescla que essa igreja, o catolicismo fez. Arrancar ela. Porque ela quer dizer para você que só alguns são escolhidos para ser super santos. Ou conseguir alcançar alguma glória de Deus. Se olhar e falar, não, é porque era Jesus, né? Ele conseguiu porque ele tinha uma natureza 100% santa. Meu Deus do céu. Você está na ignorância. Porque esse mesmo Jesus disse para você, sede igual a mim. Sede perfeito. Aleluia. Como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Como nós vamos alcançar isso? Aqui demonstra que todo homem pode alcançar esse lugar em Cristo Jesus. Ele deixou esse caminho. Ele nos deu o seu Espírito para nos capacitar a andar nesse requisito do que é ser perfeito. Não confundam falhas humanas com injustiça. Você pode falhar e você está na tua justiça. As falhas, elas não arrancam os atributos de santidade e justiça em você. Você pode errar de uma maneira que você colocou uma palavra, isso é falha humana. Você pode até se irar, mas você não pecou. Erai-vos, mas não pequeis. Como é que Jesus irou-se? Pegou o chicote, quebrou os cambistas, arrebentou as mesas deles, expulsou do templo, mas não pecou. Como ele não pecou? Fala a justiça do reino. Existe algo muito além do que nós podemos chamar de justiça própria, do que nós olhamos com as nossas obras. Existe algo que está dentro de você que te santifica. Essa realidade do Espírito Santo em nós, onde tudo que está escrito aqui passa a ser possível. Eu posso dizer para vocês, é possível. Eu também cheguei no ponto na minha vida que eu falava, será que é possível isso? É muito difícil, Senhor. Eu vejo muitas iniquidades para vencer. Aí foi onde cada vez mais o relacionamento, a revelação. Isso. Ela foi se aprofundando em mim. Aí eu descobri algo real. Que o Senhor diz, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Algo que o apóstolo Paulo viveu, que você vive. Vivemos esse contraste que chegamos em momento da nossa vida que nós não conseguimos encontrar Cristo em nós. Você só encontra a sua fraqueza. Você olha para a sua debilidade. Você olha para a sua inutilidade. Às vezes você se sente inútil diante de você mesmo, de situações que acontecem na sua vida. O apóstolo Paulo também teve que aprender isso. Porque chegou um momento que ele falou, Senhor, tira esse espinho da minha carne. A saber, um mensageiro de Satanás, quando ele começava a pregar, batia, esbofeteava ele. Ele ia pregar, alguém vinha bater no rosto dele. Tomava chicotada.
era apredejado, mas ele orou 3 vezes. Senhor, eu não estou aguentando esse negócio não. Tira esse espinho de mim. Arranca esse filho de Satanás que está me batendo. Ele cerca de 3 vezes orou até que Jesus falou para ele: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É verdade. Ali, quando Jesus se revelou para ele, eu acho que houve um momento de uma intimidade tão profunda que o próprio Senhor Jesus se manifestou para falar com ele. Paulo, não é questão de você viver mais. É questão de eu estou vivendo em você. Que o que as tribulações dessa vida, as feridas, os bofeteamentos, os aprisionamentos, nada disso se comparará com o peso de glória que há de se revelar em você, Paulo. Jesus, ele ali manifestou tanta graça e tanta luz a ele, que mostrou a ele uma outra realidade que estava por trás das tribulações e perseguições. Que ele pôde ser capaz de escrever para mim e para vocês, no livro de Coríntios, no livro de Romanos, que tenho para mim que as tribulações que passamos nessa vida, nada pode se comparar com o peso de glória em que nós há de ser revelado. Sabe, vai chegar um lugar de morte dentro do seu coração para você mesmo. Eu estou buscando cada vez mais isso. Amém, amém? Amém. Eu estou vendo isso me mudar, transformar meu comportamento cada vez mais, trazer mais santidade em tudo que eu estou fazendo. Pensar 2 vezes antes de tomar uma atitude, de como eu vou falar, de como eu vou repreender uma pessoa. Porque a santidade e Cristo tem que estar ali, entre eu e a pessoa. Você entende isso? Que as pessoas estão tirando Jesus entre elas? Aonde tiver 2 ou 3, eu estou ali no meio. Eu estou ali para ser julgado. Na lei de Moisés, vou te ensinar essa palavra, você vai entender o sentido. Se uma pessoa pecasse, teria que ter 2 testemunhas para contestar contra ela. E geralmente, naquela questão de testemunha, ou a pessoa ela estava no julgamento, tinha que ter 2 testemunhas ou 3 testemunhas. Aí Jesus disse: aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali no meio. Ele está dizendo que ele está no meio. Peraí, você vai entender melhor. O que ele está falando antes dele falar isso? Ele está falando: se a pessoa pecar contra você, pecar contra a igreja, vá até ela. Se ela não se arrepender, leve a testemunha. Se ela não se arrepender, leva diante da igreja. Então, se ela não se arrepender, considera ela como gentil. Deixe ela, entregue ela aos seus caminhos. Aí ele vai e entra com essa palavra: aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio. Eu me faço presente para ser julgado no lugar daquela pessoa. Ele se coloca no lugar daquela pessoa. E quando nós se reunimos em Cristo Jesus, podemos livrar a pessoa da condenação do inferno. O que não é possível, eu na pessoa consertar ela. O que não é possível, 2 testemunhas tentar. O que é possível, a igreja tentar. Cristo pode no lugar dela, da glória a Deus aí. Ele está no meio para ser julgado. É ele que foi julgado no centro da cruz, entre os 2 ladrões. Ele está sempre no meio. Ele tem que estar aqui no nosso meio do nosso relacionamento. Ah, pastor, você falou um negócio que me feriu. Eu vou sair da igreja, eu vou tomar minha vida, eu não gostei. Falei: e Jesus está onde nisso? Ah, você fez algo que me feriu, não gostei. E Jesus está onde nisso? Aqui não é a igreja dele? Não dizemos que é a casa de Deus? E nós temos direito de fazer o que nós queremos? De julgar as pessoas do jeito que nós queremos? De entrar e sair, se vincular, desvincular assim? Sem nenhum temor, nenhuma reverência, que é a casa dele? Não tem mais o Espírito Santo para julgar nossos problemas? Não tem mais o Espírito de Cristo entre nós que está vendo todas as coisas? Sabe, se nós tirarmos Cristo aqui do centro, nós vamos se ferir, vamos se perder. Por isso que o ministério não tem que ser o seu apoio central. O amor de Cristo, a natureza dele, a identidade dele é o centro do teu apoio de vida. O ministério é secundário, que está do lado para te ajudar, para te fortalecer, para acrescentar na sua vida Cristo, acrescentar boas coisas na sua vida. Mas tudo que você precisa ou vai precisar na sua vida, nós falamos, é Cristo Jesus. Sabe que por Ele e para Ele são todas as coisas, que por Ele nós se movemos, por Ele nós respiramos. Ele é o centro de tudo.
Ele te deu uma responsabilidade, vocês têm que assumir isso. Sede, pois, vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está no céu. Mostrando que é possível o ser humano se transformado de tal forma que ele se pareça com Jesus Cristo. Da mesma forma que Paulo falou, sede, pois, vós meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Me imite. É possível, sim. Mas a religiosidade é tanta ignorância, cara. Às vezes você usa essa palavra e fala para algumas pessoas, isso ainda é possível. Aí tu vê daqui a pouco essas mesmas pessoas agindo com atitudes egoístas, dizendo que são melhores do que as outras. Julgando a outra. Então quando ela julga, ela está dizendo, eu sou melhor. Eu sou mais perfeito que você. Sabe, elas querem ser perfeitas em si mesmas, para a justiça própria. Mas assumir a responsabilidade da palavra ninguém quer. Ser cristão para si mesmo é fácil. Mas ser cristão para o seu próximo que eu quero ver. Ser cristão não se baseia em ser crente para você. Você é crente e vive não mais para você. Você vive para aquele que morreu no seu lugar e deu a vida dele para você. Você entende que não é ter um pouco da vida de Cristo, é ter Cristo em você. Como diz em Colossenses, Cristo em nós, esperança da glória. Só existirá transformação para o seu coração e você conhecerá a glória de Deus se você colocar Cristo no centro de todas as coisas. Sacrificar, buscar. Só que o mais importante, irmãos, temos que passar por um processo de renovação do nosso entendimento, para que a nossa mente ela nos ajude no percurso da nossa jornada. Você não é capaz, escute bem o que eu vou te falar, você nunca será capaz de se relacionar a Deus com a sua mente. Você se relaciona com Deus com o seu coração. Eu vejo muitas pessoas, grandes pregadores, já pregando coisas excelentes, com mentes brilhantes, mas não tinham no coração. Eu vi aqueles que eram tão simples e pequeninos, que não tinham conhecimento, a inteligência ou a jactância daqueles que falaram, mas conheciam mais Jesus no coração do que aqueles que estavam no púlpito. Eu vejo pessoas aqui dentro que são um exemplo para mim. Eu olho para o coração dela. São pessoas que querem Cristo, estão sacrificando, passam sofrimento, passam lutas, mas estão sempre em Cristo, glorificando e adorando a Jesus Cristo. Sabe, a nossa geração está vivendo, a geração do aceleramento, micro-ondas, é um problema muito sério. Eles querem tudo instantâneo. Querem poder porque o poder, os dons são instantâneos, automatizados. Mas relacionamento com Deus gera tempo, disciplina, morte para si mesmo. É um caminho de morte diária para que a vida nasça, resplandeça. Tudo que hoje você quer uma antecipação na sua vida, de bênçãos, de poder, de vitória, se não houver uma morte para você, aquilo que aparentemente é bom que você recebeu de vitória pode se tornar o teu laço de morte depois. Um dia eu falei para um jovem, um menino, que a hora estava na igreja, a hora estava no mundo, a hora estava na igreja, a hora no mundo, e brincando com o pecado. Um dia eu falei assim para ele, olha, você não pode brincar muito tempo com o teu velho homem, sem que depois ele te destrua. Ou você sepulte hoje ele, ou amanhã ele mesmo te sepultará. Não deu outra. Ele foi sepultado pelo próprio velho homem dele. Você tem uma escolha, escolher Cristo todos os dias na sua vida. Talvez essa mensagem foi sendo difícil para você entender no percurso dela, porque não é uma coisa fácil de ser falada aqui. É uma coisa que eu estou dependendo totalmente do Espírito Santo, é algo novo que eu estou pregando aqui, tentando trazer algo novo para vocês, de uma forma diferente para vocês. Embora tudo que eu estou falando, nós estamos vivendo isso, pregando de várias formas, só que hoje nós estamos centrando literalmente na sua identidade, no seu coração aqui. Estamos falando diretamente com você. Responsabilidade. Responsabilidade. O Afonso ontem estava no meu celular e passou. Aí de repente vimos um vídeo online. Eu vi uma palavra de um pregador. Eu falei, pode tirar, está tudo errado. Para. Que ignorância. Como é que uma pessoa pode falar que está com depressão e a causa da depressão dela, boa causa da depressão dela, é por causa do pastor da igreja? Essa pessoa nunca foi cristã.
Você não pode transferir suas responsabilidades. Eu fui ferido pelo pastor, eu fui ferido pelo meu marido, eu fui ferido pelos meus filhos, eu estou assim por causa deles. Não, está assim porque você vive para você. Por isso que você está sempre se ofendendo com tudo, sempre trazendo tudo para você. E Cristo? Você não leva para Cristo a tua ofensa? Sabe, o rei Ezequias teve algo excelente quando ele recebeu a carta de Senaqueribe, de afrontando o Deus dele. Ele pegou aquela carta, ele foi diante daquele que poderia julgar. Na ira do homem não opera o poder de Deus. Ele foi diante daquele que podia operar e livrar ele da fúria de Senaqueribe, do rei da Síria. Para quem você está levando a sua carta? Você leva para o teu próprio coração, você leva para Deus? Você está deixando entrar isso tudo em você? Sabe, aquelas situações da minha vida que eu via que tinha uma teimosia no meu coração em ter Cristo 100% dentro dela, alguns problemas, alguma adversidade, algumas coisas que eu não gostava, sabe o que eu fiz? Eu fiz um voto de colocar Cristo no meu coração. Eu vou relevar. Deus, eu faço um voto contigo. Eu relevo, com toda vez isso acontecer, acabou. Cristo, faça voto com Deus. Aprenda a vontade de Deus. Até que você consiga viver na liberdade do Espírito. Consagre, castre teu coração. Dá glória a Jesus aí. Glória a Jesus. Circuncide teu coração. Vá nas áreas onde você está tendo dificuldade de Cristo ser gerado em você. Encare essas áreas. Peça sabedoria, peça graça para você vencer nessas áreas. Se tem muitas coisas vivas em você, de você mesmo, sempre isso vai se voltar contra você e com seus relacionamentos. Morra para si. Morra. Não procure ficar justificando seus erros. Assuma suas responsabilidades. Mude seus comportamentos. Olhe o exemplo de Cristo e siga Ele. Você entende quantos anos as pessoas estão dentro da igreja sendo cristão só para si? Não é nem para Cristo? Você está aqui para fugir do inferno? Está aqui para fugir da condenação? Para ter perdão dos seus pecados? Você está errado. Você só vai conseguir fugir do inferno, da condenação e ter o verdadeiro perdão de pecados quando Cristo nascer no seu coração. Você quer ver? As pessoas estão pedindo perdão a Deus, mas não perdoam o seu próximo. E o que João disse? Nós tivemos comunhão com nossos irmãos, amar os nossos irmãos, aí sim, o sangue de Cristo nos perdoa de todos os nossos pecados. Mas se a pessoa não conhecer nem o amor de Deus, como é que ela vai ter o perdão de Deus? Se não for arraizado, fundamentado, fortificado, fortalecido, estruturado, renovado, forjado a pessoa no poder da palavra, das escrituras, dentro do íntimo dela, nada pode sustentar sua salvação. Por isso que temos que se empenhar em a nossa salvação e se empenhar em desenvolver a nossa salvação por intermédio da revelação de quem Cristo é, nossa identidade. É fácil, então, as pessoas, uma vez que entregue para Cristo, entregue para sempre. Existem essas doutrinas dualistas aí, que pode viver no pecado, viver dentro e falar que a graça superou tudo e etc. Que graça é essa? Estão se transformando uma graça em desgraça para a vida delas mesmas. Um dia nós vamos falar da graça, amém? Amém, Jesus. Mas até aqui deu para vocês entender? Amém. Glória a Deus. Até aqui está dando para entender que nós temos que ter uma responsabilidade com a nossa família espiritual. Às vezes nós transferimos toda a responsabilidade para os líderes, esquecemos que nós somos um corpo. Esquecemos que as suas atitudes, as suas ações que contrariam o cristianismo, contrariam a sua nova natureza, ela sempre causará problemas aqui dentro, sempre causará problema para a sua família, sempre causará problemas para as pessoas que estão perto de você. Você entende que o que Deus está falando conosco aqui, que nós temos que entrar nesse processo mais profundo de lapidação e transformação para que o nosso percurso à frente seja melhor, mais saudável? Não tente ficar punindo seus filhos pelos erros deles. Tente demonstrar a eles a responsabilidade e a consequência que aquilo vai gerar para vocês, para a vida deles e para aqueles que estiverem perto e para o próprio futuro deles. Você sabe, as punições que eu recebi quando era criança,
adolescente, que meus pais me davam porque não conheciam o Evangelho, eles me davam a punição deles. Estou falando do Evangelho do Reino, amém? Conhecer só a religiosidade. Me batiam porque não ia para o culto. Aquilo só me fazia ter raiva da igreja. Via um homem, uma pessoa lá e outra pessoa aqui. Isso me dava mais ódio ainda. Era gerado ódio no silêncio. Sabe o que é ódio? Ausência de amor. Ausência de respeito. Muitos de vocês têm que olhar no coração se tem ódio no coração de vocês contra seus pais, contra pessoas que passaram na sua vida. Por isso que nós precisamos ter uma morte para nós, para que nunca deixemos entrar o ódio no coração contra o nosso próximo, contra os nossos inimigos, contra as ofensas, contra as calúnias, perseguições, feridas e tudo o que o desapontamento das pessoas possam nos causar. Você sabe que desapontamento é uma dor muito grande, né? Escute aqui, olha para mim. Grava a palavra no teu coração. Não coloque as suas expectativas no teu líder. Não coloque as suas maiores expectativas na igreja. Coloque em Cristo. Porque nem sempre os teus líderes, talvez eu, o ministério, o seu irmão dentro da igreja vai corresponder àquilo que te agrada. As pessoas, por viverem só para si, nunca entenderam o que é o Evangelho de Cristo. Elas estão sempre buscando aquilo que lhe agrada, procurando uma igreja que corresponda a ela. Vocês estão me entendendo isso? Porque por isso que tem muito cristão frustrado, desviado, amargurado, porque foram desapontados, porque transferiu a responsabilidade do coração delas, o relacionamento delas se basearam com os homens, mas nunca com Cristo. Eu não posso dizer que uma pessoa dessa vai para o céu. Você está guardando mágoa dos pastores, guardando mágoas. Você acha que Deus vai ter peninha de alguém? Existe uma responsabilidade à salvação individual. Apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios capítulo 3, vede cada um como se edifica sobre o fundamento que é Cristo. Cada um é responsável pela sua própria edificação. Nós estamos entendendo aqui? Se teu vizinho não te agrada, você vai odiar ele. Às vezes nem sempre vamos ouvir o que nós queremos, mas aí é onde prova onde nós estamos com quem nós estamos. Você tem que estar preparado para esses últimos tempos de ser cristão, porque nesse último tempo é o tempo da ofensa, tempo de traição, tempo aonde o senso de justiça se perdeu na sociedade. E temos que estar preparados e blindados com as armaduras do Espírito para suportar os ataques dos dias maus. Teu coração tem que estar selado com a justiça de Deus para que o diabo não encontre oportunidade de te cegar. Você tem que ir para Cristo. Aonde está no seu coração? Que você está morrendo, negando a si mesmo, tomando a tua cruz e seguindo a Jesus. Escute, nós estamos finalizando, já vai dar meio-dia. Como é que nós vamos responder os problemas, as dificuldades a partir de hoje? Vamos dar uma resposta efetiva. Como Cristo reagiria nessa situação? Como eu tenho que agir diante dessa situação? Como um cristão. Esse senso de ser cristão não é gerado ou formado por imposição de regras, regulamentos e normas religiosas. Somente tratamento pela palavra, pela experiência com a presença de Deus. Nada pode transformar o teu coração se não for o Espírito Santo habitando aí dentro.
Nós temos que trazer palavras de orientação, mas nós temos que manifestar a realidade de quem é aquele que pode manter isso dentro de nós. Quem está me entendendo, fala glória a Deus. Como a palavra de Deus foi gerada em mim? Pela uma vida de oração. Onde vida de oração é lugar de morte. É um lugar de morte para a nossa carne. Orar, orar, orar é sacrificar a si mesmo, é sentir as aflições de Cristo no nosso corpo. Quantos de vocês talvez entraram aqui e tiveram dificuldade de orar hoje porque as suas emoções lutavam contra o seu coração? Existe uma luta no teu coração para você verdadeiramente conseguir se entregar a Deus. E como é que você vai encarar isso? Lembra que eu falei? Obrigado, Espírito Santo. Eu não posso abrir e deixar algo aberto sem fechar para vocês. A mente. A mente não é o centro de base de informação de quem Deus é em você. Mas uma mente edificada, renovada, transformada, ela te ajudará a vencer os percursos até mais difíceis dessa vida. Ela vai contribuir para você. Por isso que ter um entendimento correto de si mesmo, da vida, se ter um autoconhecimento de si mesmo, sabendo os seus lugares de fraqueza, debilidade, de fortaleza, buscando sabedoria, edificando a sua vida na palavra em Cristo, a sua mente edificada, ela contribuirá para com o seu espírito e o seu coração. Porque existem coisas, irmão sério, que teu coração pode descobrir de Deus que a tua mente não tem uma razão lógica para isso. Isso é fé. Fé é simplesmente saber que algo é verdadeiro e vai acontecer sem eu não ter nenhuma base racional, lógica, ou porquê eu estou crendo naquilo, colocando a minha confiança naquilo. Eu olho para as coisas da vida e não vejo esperança. Eu olho para as coisas da vida e não vejo solução. Como Abraão olhou, mas ele teve a fé. Simplesmente cria na palavra daquele que é honesto, fiel e fidedigno e digno da nossa confiança. É tempo de nós aprendermos a lidar melhor com nossos problemas. Conheça-te nas áreas que você é frágil, edifica-te mais na palavra ali. Irmãos, a pior coisa que a pessoa tem contra a sua própria vida é a ignorância. A ignorância destrói a vida de uma pessoa. Não seja ignorante a respeito de si mesmo. Não seja ignorante a respeito do amor de Deus para com você. Permita que a sua mente coopere com o seu espírito. Mas não deixe a sua mente ser a base, o centro do teu relacionamento. Que teu espírito, o teu coração seja conservado. Um coração de um cristão. Um coração de amor. Davi disse: crie em mim, ó Deus, um coração novo. Renova-me como espírito reto. Não retire de mim teu Santo Espírito para que não peque contra ti. Todos os dias eu oro com base dessa palavra. Todos os dias eu peço a Deus: não me deixe enganar comigo mesmo. Deus, transforma as emoções do meu coração. Deus, entra nas áreas mais profundas de quem eu sou. Transforma, transforma, transforma. Transforma, me edifica, me quebranta. Amém, amém. Zeporocomenia sutania. Se seu coração decala suri mambrocania. Buscar esse caminho. Todo o resto do percurso da sua vida, o teu relacionamento no ministério, teu relacionamento com a sua família, na sua escola, no seu emprego, em todos os seus ambientes será melhor. Não viva para si mesmo, viva para Cristo. Para quem você está vivendo? Para quem você está vivendo?